O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas, você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago, de Direito Tributário. E nesta semana nós vamos discutir no Saber Direito os fundamentos do direito tributário. Nesta primeira aula, nos ocuparemos do tema da competência tributária. O que é a competência? É a atribuição de poderes ao legislativo para disciplinar certa matéria por meio de lei, instituindo direitos e deveres. A competência tributária adquire especial importância nos países como o nosso, de organização federal. Porque nos estados unitários, onde existe um único poder legislativo, é evidente que a competência, a atribuição, a faculdade de legislar sobre tributos pertence ao Legislativo Central, assim como para todas as demais matérias jurídicas. No entanto, numa federação em que há 3 níveis de poder, em que há uma repartição do poder entre três tipos de pessoas jurídicas de direito público interno diferentes, União, Estados e municípios, a distribuição do poder de tributar entre cada uma delas é matéria sensível. Porque, não sendo muito bem delimitada pela Constituição, haverá sempre o risco de sobreposição, de dupla oneração de um mesmo fato por pessoas jurídicas diferentes, né? Bitributação, bis in idem, circunstância que, naturalmente, além de ser desagradável para o contribuinte, é contraproducente do ponto de vista econômico, né? Então, a Constituição brasileira se dedica muitos dispositivos a esta questão. E o faz dividindo as competências de 2 formas distintas. Primeiro, para aqueles tributos cujo fato gerador, cujo núcleo do fato gerador é uma atuação do Estado, a Constituição simplesmente atribui aos 3 entes políticos de forma concorrente a possibilidade de instituí-los, né? Estou me referindo aqui às taxas, cujo fato gerador é um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, e as contribuições de melhoria, cujo fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Embora a Constituição atribua poder para todos os entes legislarem sobre essa matéria de forma aparentemente indiscriminada, no artigo 145, incisos 1 e 2, a verdade é que não há risco de sobreposição tributária, de conflito, ou que é baixíssimo o risco de conflito de competência tributária nesta matéria, porque aqui a competência tributária é uma decorrência da competência administrativa para a prestação daqueles serviços, a realização daquelas obras públicas, ou ainda, voltando às taxas, para o exercício daquele poder de polícia ou poder de fiscalização. Em outras palavras, a pessoa jurídica que realiza a obra pública é aquela que pode cobrar a contribuição de melhoria. Se a obra é municipal e gera uma valorização para imóveis particulares,
só aquele município pode cobrar a contribuição de melhoria, não o Estado nem a União. Se é a União que fiscaliza uma certa atividade, né, no chamado exercício do poder de polícia, é ela que pode cobrar a taxa respectiva e não outro ente. Idem para os serviços públicos. Quem os presta é que pode instituir e cobrar a taxa. Portanto, aqui, né, naquilo que a doutrina chama de tributos vinculados a uma atuação estatal, querendo dizer o quê com isso? Tributos cujo fato gerador, cujo núcleo do fato gerador é uma atuação estatal, a atribuição de competência de forma aparentemente, né, indiscriminada é suficiente para garantir a segurança de que não haverá cúmulo de pretensão, porque, exatamente como dito, a competência tributária estará atrelada à competência administrativa para realizar aquele ato que constitui justamente o núcleo do fato gerador. Já para os tributos não vinculados, querendo dizer o que com isso? Aqueles tributos cujo fato gerador é um ato qualquer da esfera de liberdade do particular, que não constitui uma atuação estatal. Exemplo: ser proprietário de um automóvel é um ato privado, não é um ato estatal, não é? Comprar e vender mercadorias, auferir renda, herdar e assim por diante, ser proprietário de imóvel urbano, rural. Para esses casos, o cuidado, o grau de detalhe a que a Constituição precisa descer e desce para evitar o cúmulo de pretensões é muito maior. Porque, pela lógica, pela pura lógica, nada indica que a tributação dos serviços deve ser municipal ou que a tributação das operações financeiras deve ser federal ou que a tributação das heranças e doações deve ser estadual. Por quê? Por que não poderia ser diferente, né? Naturalmente que poderia. Existem, é certo, razões econômicas que talvez orientem, sugiram que determinado imposto pertença a determinada pessoa e não a outra. Por exemplo, os tributos aduaneiros, impostos de importação e exportação, é muito mais lógico que pertençam à União e não ao Estado ou ao município, né? Porque é a União quem tem melhores condições de traçar uma política de comércio exterior, né? Política de comércio exterior, para a qual, ou na qual, né, esses impostos exercem uma função regulatória bastante expressiva. Então, voltando, existem até razões econômicas que sugerem, orientam que certo imposto pertença a certa pessoa de direito interno e não a outra. Mas isso não vincula o Constituinte. O Constituinte pode levar essas razões pré-jurídicas em questão, ou em consideração, ou não, né? E muitas vezes não leva, né? Na maioria dos países do mundo, por exemplo, a tributação sobre o consumo pertence ao poder central. Aqui no Brasil não é assim, né? O ICMS pertence aos estados, o ISS pertence aos municípios, o que, aliás, tem sido causa de grande conflagração no seio da Federação Brasileira, a chamada guerra fiscal. No entanto, como dito, não há uma razão lógica que determine necessariamente a pertinência de certo tributo a certa pessoa. Daí que tenha o legislador constituinte, melhor dizendo, que de forma
relativamente arbitrária, quer dizer, porque se trata de um ato, no final, de vontade, de uma decisão política, precisou ele atribuir cada imposto a cada ente político. E assim fez, num regime, portanto, de distribuição privativa de competências e num regime taxativo, quer dizer, cada ente político, União, Estado, município, recebe aqueles impostos e não outros, não pode instituir outros que bem queira ou que bem entenda, precisa ater-se àqueles que recebeu da Constituição, nos artigos 153 para a União, 155 para os estados e 156 para os municípios. Saltamos, como perceberam, o artigo 154, né? Porque este traz apenas para a União a chamada competência residual. Para os estados e municípios, os impostos são aqueles dados, atribuídos pela Constituição e não quaisquer outros. A opção que os entes políticos têm é de instituí-los ou não. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, de um ente político receber uma competência impositiva, uma competência tributária e optar por não a exercer. Isso acontece claramente entre nós no caso da União, né? O artigo 153 atribui à União o chamado imposto sobre as grandes fortunas, no inciso 7º do artigo 153. E a União até hoje, por questões várias de índole econômica, porque tem entendido que esse imposto não seria eficiente, que ele afugentaria capitais para o exterior, capitais que são importantes para o investimento, o desenvolvimento nacional, simplesmente não instituiu esse imposto até hoje. Há alguns projetos de lei em discussão no Congresso Nacional, mas ainda não votados. Isso passados 20 e tantos anos, 27 anos da promulgação da Constituição. E não há problema, não há irregularidade, não há omissão punível nenhuma nisto, porque a competência é poder, a competência não é dever, não é obrigação. Os entes políticos podem instituir os tributos que a Constituição lhes dá. Normalmente o fazem, não é? Até devido à permanente necessidade de caixa, não é? dos entes políticos, mas não estão obrigados a tanto. E aqui uma observação também importante. Caso não o façam, ninguém pode fazer em seu lugar. Não é porque um determinado município, por hipótese, não instituiu o IPTU, que o estado onde aquele município se situa pode substituir-se a ele e cobrar o IPTU dos habitantes daquele município. Não. A competência é privativa e é indelegável. Quem recebe, a exercita ou não. Mas não o fazendo, ninguém pode tomar o seu lugar. Como, voltando então, o artigo 154 atribui à União uma faculdade que os demais entes políticos não têm, que é a de criar impostos novos, diferentes daqueles que a Constituição lhe deu, desde